conhecimento e de você ter informação. Né? Quando você só tem informação e você não tem conhecimento sobre aquilo, você não sabe o que fazer com a informação. E eu tô te dando essa informação aqui, como que o teu cérebro funciona. Por isso que muitas vezes a gente se sabota, porque o cérebro assim, resultado só daqui a 1 ano, para, vamos comer chocolate, não manda mensagem para esses clientes, não, você não dá resultado, vai porque dá um resultado. Teu cérebro sempre vai tender para o que é mais fácil. Só que o que é mais fácil, às vezes só dá resultado de curto prazo, não dá resultado de longo prazo. Então a gente tem que ter alta resiliência, tá bom? Orientação para resultados. Hunters são obcecados por bater metas e gerar resultado. São motivados por desafios e comissões. E se sentem realizados ao fechar grandes negócios. Então, pessoal, isso aqui, você que é Hunter raiz, você sabe disso, né? A gente é movimentado por meta e muitas vezes isso acaba afetando a gente, porque a gente quer bater meta de qualquer jeito. Então a gente tem que trabalhar isso na gente, né? Porque a gente não pode bater meta em detrimento do mau atendimento ao nosso cliente. Lembre-se, o foco do negócio de sucesso é o cliente, é a vontade do cliente, é o job to be done, é o que o cliente precisa para sanar o problema dele, tá bom? Vamos lá, pessoal. Prospecção ativa. Os vendedores hunters são proativos na busca de novos clientes. Eles não apenas esperam que os clientes entrem na loja, mas também saem em busca ativa de oportunidades, seja por meio de iniciativas de marketing direto, como promoções especiais, eventos de vendas ou parcerias. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que criar, que o vendedor hunter tem que ter, e ele tem muito bem isso, é criar estratégias para que você traga clientes novos. Né? Lembra que eu falei para vocês? Antigamente as empresas quebravam por não fazer o que tinham que fazer e hoje as empresas estão quebrando porque fazem a mesma coisa por muito tempo. A gente vive uma era da dopamina. Todo mundo quer coisa diferente. Todo mundo quer perspectiva de coisa diferente. Então o vendedor hunter é aquele vendedor que é um prospectador ativo. Sabe que é legal? Quer identificar um vendedor hunter? O vendedor hunter é aquele cara que está na fila do pão do mercado, encontra o amigo, chegou aquela camisa que você gosta, ele tá falando de venda. Ele encontra o cara no churrasco, ele tá falando de venda. Ele tá no futebol, ele tá falando de venda. Ele tá no salão com as amigas, ele tá falando de venda. Ele tá na reunião lá do clube da Luluzinha, ela tá falando de venda. Ele vive, toda oportunidade é uma oportunidade de venda. Esse é o vendedor hunter raiz, né? E ele nunca perde uma oportunidade de falar de venda, de falar do produto dele, de falar do negócio dele, tá? Esse é o vendedor raiz. Então o vendedor raiz, ele tem que estar sempre em busca de novas oportunidades. Veja, pessoal, existe uma outra metodologia, né, um outro conceito do empreendedorismo que fala-se do empreendedor ambidestro. O que é o empreendedor ambidestro? Isso é muito importante no negócio de hoje. O empreendedor ambidestro é aquele empreendedor que ele toca muito bem o negócio dele, mas ele está sempre olhando para as oportunidades. Então ele está tocando o negócio dele sempre buscando oportunidades de um novo negócio ou de derivar um novo negócio do negócio que ele tem. Então esse gestor, né, que é o gestor ambidestro, ele está sempre buscando oportunidade. E o vendedor, hoje, o vendedor ele tem que ser um vendedor ambidestro também. O que é o vendedor ambidestro? O vendedor ambidestro é o vendedor farmer, que cuida da carteira, e aquele vendedor que também está sempre buscando oportunidade. Né? E para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter muito bem administrados os processos dele, porque senão ele não dá conta. Ou ele cuida bem de um ou cuida bem de outro. Ou ele traz muito cliente e não cuida, ou ele cuida muito desses aqui e não traz esse e acaba perdendo aqui. Então, esse conceito, eu tô trazendo esse conceito para venda também, que é o vendedor ambidestro, que é o vendedor que sabe cuidar muito bem da carteira, mas é aquele que traz clientes, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar aí sobre o líder ambidestro, é bem interessante também, tá? Lá na Academia JA, a gente tem aulas sobre isso aí também, tá bom? Rede de contatos. Eles cultivam uma rede de contatos e relacionamento. Isso pode incluir manter em contato com clientes existentes, fornecedores ou outros profissionais do setor que podem encaminhar novos clientes. Veja, pessoal, a tua venda é do tamanho do teu relacionamento. Se você não tem relacionamento, você não tem venda, tá? Porque a gente compra de quem a gente confia. A gente compra de quem a gente tem relacionamento. Então, a tua venda é do tamanho do teu relacionamento. Olha que coisa legal que você pode fazer, você que é vendedor. Por exemplo, como eu também atuo no mercado financeiro, eu tenho um grupo onde é um grupo só de empresários, onde a gente conversa lá sobre empreendedorismo. E eu tenho essa roda de amigos que é só de empresários, que não são pessoas do meu meio, mas são rede de contatos que de repente podem trazer oportunidade para mim. Eu uso esse grupo só com esse intuito? Não, mas também é com esse intuito também. Então você, vendedor, você pode pegar o grupo dos teus amigos, sei lá, se você anda de Jeep, ou você joga beach tênis, ou você joga futebol, você pode criar o grupo com esses profissionais de outras redes, né? Pessoal, aqui nós vamos falar de empreendedorismo, de venda, que a gente pudesse se ajudar no nosso negócio, vamos montar esse grupo aqui e tá se ajudando. Entendeu? Por exemplo, fazer grupo de mentoria para a gente trocar ideia, para a gente falar sobre
sobre empreendedorismo, criar essa rede de contato, profissionalizar. Veja, os grandes empresários, né, os grandes CEOs, eles têm esses grupos, inclusive eles pagam caríssimo para participar dessa rede de empresários. Né? Isso é muito legal, porque eles fazem reuniões, então você pode fazer. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo de empresários lá, que a gente está sempre trocando ideia, sai para jantar, conversa, e isso traz muito fruto pra gente, muito contato. E lembre-se, a tua venda é do tamanho do teu relacionamento. Para você vender, você tem que criar um relacionamento, tá bom? Gerenciamento de tempo. Hunters precisam ser extremamente eficientes para gerenciar seu tempo e maximizar sua produtividade. Eles precisam ser capazes de priorizar tarefas, definir metas e cumprir prazo. Pessoal, o vendedor hoje, tá? Você vendedor que você não utiliza, acho que eu falei isso na aula passada, que você não utiliza o WhatsApp Business, que você não tem CRM, não utiliza o CRM do WhatsApp Business para você as caixinhas do WhatsApp Business para utilizar como CRM, você não utiliza a agenda Google, tá? Você vai ficar pelo caminho. Ah, mas eu gosto de agenda de papel. Pessoal, você gosta de escrever? Faz o seguinte, faz um diário corporativo. Mas quando eu falo diário, não é uma coisa romântica. É você pegar todas as coisas que aconteceram no teu dia e no final do dia você escrever nesse diário. Isso é uma coisa muito boa, porque você começa a revisitar aquilo que você fez e fala, nossa, isso aqui eu poderia ter feito melhor, isso aqui eu poderia ter feito assim, assado, poderia ter economizado tempo nisso aqui. Faça. Agora, a tua agenda, vendedor, a tua agenda tem que ser a agenda Google. Porque o vendedor, quando ele tá na fase Hunter, ele não pode ficar dentro da toca dele. Você não pode ficar dentro da toca esperando o cliente. Você tem que ir atrás do cliente. Você tem que criar técnicas e processos para você ir atrás do cliente. Né? Às vezes você está falando, mas eu tô fazendo a mentoria aqui e o meu gerente não tá. Leve as ideias pro teu gerente. Porque, veja, a grande maioria dos gerentes foram vendedores um dia. Né? Então, mostre isso pro teu gerente. Mostre as tuas ideias. Mas ele vai pegar a minha ideia. Tá, mas ele pode pegar a tua ideia e implementar e você fazer isso e você ganhar mais dinheiro. Então, assim, pensar no negócio, pensar no cliente. Pensar no cliente. Então, assim, você tem que saber gerenciar teu tempo. Por que eu falo que você tem que ter agenda Google? Porque o vendedor, ele tá na rua. Depois do dia 15, ele não pode ficar dentro da toca. Ele tem que ir pra rua. Ele tem que trazer cliente. Ele tem que trazer mantimento pro negócio, pra família dele e pro negócio dele se sustentar, você vendedor. E o que acontece? Quando você tá com a agenda Google e alguém mandou alguma mensagem, você tem tua agenda lá, a não ser que você anda com a agenda embaixo do braço, o cara falou, viu, posso marcar tal coisa tal dia? Você não sabe se pode marcar. E se você tem a agenda Google, você abre ali e marca na hora. Né? Você gerente, você pode ter todos os teus vendedores ali sincronizados na agenda. E todo mundo recebe a notificação. Então você tem que maximizar e gerenciar o teu tempo. Por quê? Porque o tempo hoje está muito curto. Nós temos 10, 15 dias para atender toda a nossa carteira e nós temos só mais 15 dias ainda para trazer cliente novo para dentro do nosso varejo. Né? E a concorrência é muito grande. Então a gente tem que ter, você vendedor, você tem que rever os teus processos de venda. Você tem que ser organizado. Você tem que utilizar Trello, você tem que utilizar o Notion, você tem que utilizar a agenda Google, você tem que utilizar o Etos para fazer postagem. Tá? Vai anotando esses nomes, depois me pergunta, que eu passo todos os tutoriais para vocês. Para você conseguir maximizar o teu tempo. Tá bom? Se você sentar comigo e você ver o quanto de coisa que eu faço, você não acredita. Quem tá fazendo a imersão aqui, tem algumas pessoas que estão fazendo a imersão aqui que me conhecem bem, né? Vai comprovar para vocês aí. O tanto de coisa que eu faço, as pessoas não acreditam. Mas por quê? Porque eu tenho processo desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar. Eu tenho processo para tudo, eu tenho hora para tudo. E veja, para você desenvolver um hábito, para você desenvolver um processo, para você criar uma cultura, para você criar uma conexão neural no teu cérebro, primeira coisa que você tem que ter, dia e hora para fazer as coisas. Tá? Se você não estabelecer um dia e não estabelecer uma hora para você fazer as coisas, dificilmente você vai criar esse hábito. E as pessoas que me permeiam sabem disso. E eu tenho hora para tudo. Eu tenho hora até para cortar a unha todos os dias da semana. Entendeu, pessoal? Eu tenho hora para tudo, processo para tudo, né? Então, isso faz muita, muita, muita diferença, tá bom? Paixão pelo produto ou serviço. Hunters são apaixonados pelo que vendem para serem conscientes com os clientes. Para serem convincentes com os clientes. Perdão, pessoal. Eles precisam ter um profundo conhecimento do produto ou serviço e ser capazes de transmitir seu entusiasmo aos clientes. Veja, pessoal, até alguns anos atrás, a gente achava que somente cachorro tinha odor. Olha que coisa interessante. Eu vou explicar para vocês a diferença entre odor e cheiro. Cheiro você não sente, odor você sente. Nós recebemos por segundo 11 milhões de bits de informação por segundo. O nosso cérebro, ele capta apenas 40 conscientemente. O restante, ele tá
um nível abaixo da consciência, né? Então, o que acontece? Nós sentimos o odor, o nosso cérebro ele capta o odor do medo. Quem já escutou aquela história, não mostra medo pro cachorro que o cachorro sente o cheiro do medo, ele sente o odor. E até um tempo atrás, os cientistas achavam que só os animais tinham isso, mas a gente tem também. E quando a gente está vendendo um produto para o cliente e a gente não é apaixonado por aquele produto, a gente na verdade não acredita naquele produto, o cérebro do cliente, ele capta isso, ele capta essa energia, e ele capta esse odor. E o que acontece? O cérebro dele fala assim para ele, não continua, que isso aqui é perigo. E o cérebro dele cria tira ele, né, da parte ali que a gente chama de sistema parasimpático, né, que ele está relaxado, e ativa o sistema simpático dele. Estressa ele para que ele não compre, que ele saia. Então, primeira coisa, a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz. A gente tem que acreditar no que a gente faz. E quando eu falo acreditar, não é assim, o vendedor bom, ninguém vende o que não compra primeiro. Não concordo muito com essa frase. Eu passei a minha vida inteira vendendo um monte de coisa que eu não compraria, mas que o meu cliente compra. Então, muita coisa que eu não acredito, mas o cliente compra. Mas isso tem a ver em não ser apaixonado pelo que você faz e pelo produto? Não. Porque eu sei que tem um monte de produto que não é pra mim, que eu não compraria. Mas eu sou apaixonado sim por esse produto, porque esse produto resolve o problema do meu cliente. Por exemplo, eu não gosto de caminhonete. Eu não gosto de caminhonete. Pode me dar uma caminhonete que eu não quero, eu não gosto. Eu vou vender, vou comprar um carro pequeno, né? E a maioria dos homens gostam muito de caminhonete. Se eu fosse vendedor de caminhonete, eu não ia ser apaixonado pela caminhonete que eu vendo? Eu ia. Isso é hipocrisia? Não é. Não é, porque eu sei que a caminhonete vai resolver o problema do meu cliente. Então eu sou apaixonado por aquele produto que resolve o problema do meu cliente. Não necessariamente isso é bom para mim, entendeu, pessoal? É esse entendimento que a gente tem que ter. Então assim, e quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, quando a gente é apaixonado pelo nosso produto, a gente é autoridade, a gente conhece. E veja, o maior, eu acho que os dois maiores vieses, né, que o ser humano, que mais converte o ser humano, né, que mais faz com que você crie uma comunidade ao teu redor, é a reciprocidade, né, é a pessoa entender que ela te deve alguma coisa, tá? A pessoa fala gatilho, né? Os neurocientistas não gostam muito de gatilho, mas eu não sou neurocientista, né? Então, assim, é o gatilho da reciprocidade. Então, eu dei alguma coisa, o João Fernando me deu alguma coisa, eu devo alguma coisa para ele, eu preciso retribuir, né? E autoridade. Autoridade, cara, até tem alguns estudos científicos que foram feitos que colocavam várias pessoas dentro de uma sala, né, e colocavam uma pessoa lá que era autoridade, e essa pessoa falava um monte de baboseira, e as pessoas que estavam ali não sabiam que era um ator e acabavam seguindo elas, né. Teve um caso de alguns casos médicos, né, que o médico escreveu um absurdo na receita, e a enfermeira que estudou via que aquilo era um absurdo, e ela estava indo aplicar no paciente porque a autoridade mandou. Então a autoridade é a coisa mais poderosa que existe, gente, porque nós inconscientemente, né, nós somos preparados para seguir uma hierarquia, para seguir uma autoridade. Todo mundo busca autoridade, todo mundo busca autoridade. Por isso que na organização tem que ter hierarquia. O universo é feito de hierarquia, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui, pessoal. Vamos lá. Utilização de mídias sociais. Pessoal, vão anotando, tá? Não esqueça de fazer as anotações para a gente conversar na nossa imersão, tá bom? Utilização de mídias sociais. Eles utilizam ativamente mídias sociais para promover seu trabalho, compartilhar imagens de produtos e entregar mais do que venda de produtos para os clientes em potencial. As plataformas de mídias sociais são uma ferramenta valiosa para atrair um público mais amplo. Desculpa, pessoal. Uma coisa que eu quero explicar para vocês também aqui, tá? Quebrar alguns paradigmas aqui, tá? Eu converso com muitos vendedores e, assim, duas coisas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, você tem que aparecer, tá? Você que é vendedor, você que está na área comercial, você tem que estar na rede social. O brasileiro, ele passa, em média, mais de 6 horas nas redes sociais. Então, assim, o teu cliente está na rede social. Onde você tem que estar? No celular do teu cliente. Então, ponto. Isso é ponto pacífico, tá? Isso não é mais tendência, isso é pendência. Você que é vendedor, você tem que aparecer. Você tem que gravar vídeo, você tem que falar do teu produto, você tem que entregar serviço pro teu cliente. E quando eu falo gravar vídeo, não é gravar vídeo falando de venda, tá? A venda parece um paradoxo, mas vender não é vender. Vender é você entregar alguma coisa para o teu cliente, fazer com que você engaje esse cliente e ele queira comprar de você. É o tal do filtro lá. Eu uso 3, que é atração, engajamento e conversão. Então, primeiro você atrai o cliente, pô, legal o que esse cara tá falando, quero ver mais. Você engaja esse cliente e depois você converte, tá? Então, assim, primeira coisa,
que eu tenho que falar para você que é vendedor que está fazendo essa imersão. Você tem que aparecer. Ponto.